Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 50, falando agora sobre integração por partes. O resultado, o teorema central que nós vamos ver nesta videoaula, é o teorema que de alguma forma nos permite calcular a integral de um produto em certas circunstâncias, claro. E que está relacionado lá com o cálculo da derivada do produto, como nós vamos perceber inclusive na demonstração. Vamos lá? O teorema da integração por partes nos diz o seguinte: suponha que você tenha duas funções f e g, que você seja capaz de integrar f, integrar g e integrar as suas derivadas. Ou seja, sejam f e g, por exemplo, funções de classe C1. Se você tiver f e g funções de classe C1, significa que você pode integrar f, g, g', f', porque afinal de contas as derivadas são contínuas, as próprias funções são contínuas, então integrar tudo isso é possível, né? Então o resultado nos diz o seguinte: se você tiver que integrar f vezes a derivada de g, de a até b, basta você fazer o produto de f com g em b menos f com g em a e subtrair da integral da f'g. Veja, aqui eu queria calcular fg', agora eu vou depender da f'g. E veja que aparece então aqui um termo constante. Vamos demonstrar esse resultado? Primeiro, claro que quando você pega a função f e g e você faz a derivada do produto, a derivada do produto é o produto da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Resultado de derivadas, propriedade de derivação. Isso nos mostra, quando eu derivo alguma coisa numa função, é porque essa que eu derivei é a primitiva da função resultante. Então significa que a f de x, g de x, que é essa daqui, é uma primitiva desse resultado aqui, ou seja, de f'g mais fg'. E se isso é primitiva, então quer dizer que se eu integrar isso aqui de a até b, integrar essa expressão toda de a até b, eu vou ter como resultado isso aqui calculado nos extremos e subtraído. Ou seja, a integral de fg' mais f'g de a até b é exatamente a sua primitiva calculada no extremo b menos a sua primitiva calculada no extremo a. Quem nos diz isso é exatamente o teorema fundamental do cálculo. Esse é o resultado do teorema fundamental do cálculo. Agora, isso daqui, pessoal, é a integral de f g' mais f'g, tirando todos os extras aqui, né? Que nós, segundo as propriedades de derivadas, podemos separar como a integral de fg' mais a integral de f'g, porque soma eu posso separar. Produto não, mas soma eu posso. E eu não quero exatamente a integral de fg', então eu jogo essa daqui para lá e tá tudo resolvido. Porque essa daqui eu acabei de ver que vale fg de b menos fg de a. Por propriedades então de integrais, nós acabamos de demonstrar que f de x, g' de x, dx de a até b, que é essa daqui, é igual a essa integral, que é f vezes g, cuidado para não confundir com composição, hein? Menos f vezes g de a, menos essa integral aqui de f' de x, g de x dx, calculado de a até b, que é exatamente o resultado que nós queríamos demonstrar. Vamos ver um exemplo, pessoal? De novo, esse exemplo que eu vou usar é um exemplo que envolve funções trigonométricas, que você deve usar no cálculo. No cálculo a gente usa essas funções naturalmente. Aqui, como eu ainda não as defini, eu estava querendo evitar, mas aqui é melhor que eu use porque os exemplos são mais claros com elas, eu acho. Aqui os primeiros, sem querer exagerar muito. Vamos então considerar de novo a função cosseno definida no intervalo de 0 a π. E aí nós vamos demonstrar agora, com auxílio desse teorema da integração por partes. Por que integração por partes? Que eu viro uma integral vira outra, basicamente assim, né? Com o auxílio dessa integração por partes, vamos demonstrar que a integral de x cosseno de x de 0 até π é menos 2. Vamos ver? Vamos ver por que isso acontece? Então vamos lá. Integral de 0 até π de x seno x dx. Bora calcular isso. Opa! Cosseno. Bora calcular isso aqui.
Produto, né? Integral do produto, difícil, né? Aí eu posso pensar assim, bom, eu não sei calcular integral do produto, mas se uma dessas funções fosse integral de outra conhecida, eu poderia talvez manipular e cair numa outra integral, sabe? Cair numa outra integral que eu saiba calcular. Aí eu penso comigo assim, olha só que simples. Se isso daqui for uma função, quando eu derivo essa função cai numa constante. Então penso comigo, olha, essa função é uma boa para chamar de f. Por quê? Porque quando eu a derivo, some, fica constante. Então meio que ficaria só a função trigonométrica na história. Então é uma boa. Mas para eu chamar essa aqui de f, essa daqui teria que ser a derivada de alguma outra conhecida. Eu conheço alguma função g cuja derivada é cosseno? Conheço. Eu pego a função g como sendo a função seno. Se eu derivar a função seno, eu tenho cosseno. Isso é propriedades das funções trigonométricas, do cálculo. Se eu derivar a função seno, isso vai dar o cosseno, apesar que nós ainda vamos demonstrar isso neste curso. Aqui é só a título de exemplo mesmo, tá? Bom, então a nossa função f de x, ela é a função f de x igual a x, que é a reta, e a g de x é o seno de x. Bom, segundo esse teorema da integração por partes, isso daqui acaba sendo a f calculada em π vezes a g calculada em π menos a f calculada em 0 vezes a g calculada em 0 menos a integral de 0 até π da f', então eu derivo essa daqui, vezes a g, que é a função cuja derivada dá essa daqui, que é o próprio seno. Pronto. Olha só que legal isso aqui. Esta integral que eu não sabia calcular virou uma constante menos uma integral que eu sei calcular. Porque 1 vezes seno é seno. Integral do seno eu sei calcular. Olha só. Primeiro, f de π, g de π. F de π é π. G de π é o seno de π, que é menos 1. Ok? F de 0. F de 0 é 0. G de 0 pouco importa, mas é o seno de 0. Desculpa, desculpa a falha. G de π é o seno de π, que é o seno de 180. Seno de 180 é 0. Opa, desculpa. Me perdoem a falha. F de 0 é 0. E o seno de 0 também é 0. Propriedades da trigonometria, né? Bom, definições, inclusive. E vai sobrar essa bendita integral de 0 até π de seno de x. Acontece que eu conheço uma função cuja derivada dá seno. Qual é a função que eu conheço cuja derivada dá seno? Menos cosseno. Porque quando eu derivo menos cosseno, isso dá exatamente seno, ou seja, eu conheço uma primitiva. E segundo o teorema fundamental do cálculo, então isso daí acaba sendo menos cosseno de π menos cosseno de 0. Isso aqui é garantido pelo teorema fundamental do cálculo. Ah, mas cuidado, tem um menos aqui. Tem um menos aqui que vai alterar o sinal de todo mundo. Então, menos dessa integral. E essa integral é a primitiva calculada em π menos a primitiva calculada em 0. Ora, então nós temos o seguinte, menos com menos aqui vai dar mais, cosseno de π, esse sim é menos 1, né? Cosseno de π, esse sim é menos 1. Então vai ficar mais com menos 1 dá menos 1. Agora aqui, cuidado, tem um monte de menos, hein? Menos com menos mais, com esse menos menos. Cosseno de 0 é 1, então fica menos 1. E menos 1 é menos 2, como a gente queria fazer. Ok? Então, com isso, pessoal, nós terminamos esta videoaula. Espero que você tenha percebido, relembrado novamente a importância da integração por partes. Desejo a você bons estudos e até a nossa próxima videoaula.